Vamos agradecer a todos na presença, aqui os nossos amigos aqui online, a Jesus pela oportunidade do estudo, e vamos continuar a nossa introdução do Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que está todo mundo gostando dessa introdução, não tá? Tá ou não? Eu vi duas cabeças balançando assim, ó. Teve um que falou assim, ó, sim, mas tá bom, não tá? A introdução do Livro dos Espíritos? É a cruz. Obrigado, Darlene, pelo estudo. Darlene, nossa companheira da quarta-feira de muitos anos já, né? 2 meses? Ah, pois é. Muito bem. Bom, na nossa introdução, então, de hoje, do Livro dos Espíritos, a gente está continuando o item 6. O item 6 é o resumo da doutrina, né? Resumo da doutrina dos Espíritos. Está lá no finalzinho do 6, quase no finalzinho. Está muito, não. O que é que ele fala aqui? Os Espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se acham no espaço. Seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazermos. Aqui, claro que tem algumas ressalvas, né? Do momento que nós estamos. Isso aqui foi escrito antes de 1857, porque é a introdução do Livro dos Espíritos, quando o livro saiu, já estava escrito. Mas 165 anos. Hoje, nós sabemos que é possível e que pode, quer dizer, não é proibido evocar, embora o Moisés, lá no Levítico, né, no Deuteronômio, colocou uma proibição de evocar os mortos. A proibição do Moisés, ela não está desconsiderada, não. No momento que o Kardec escreveu isso aqui, ele precisava fazer as evocações, porque a doutrina tinha um caráter científico e ele usou exatamente isso para fazer as experimentações, para comprovar determinadas informações. Então, por isso, ele evocou alguns espíritos. Foi tudo combinado. Hoje, nós já estamos entendendo que não há necessidade de evocar os espíritos. Houve vamos dizer assim, um aproveitamento de todo esse ensinamento que ele deixou, e nós estamos hoje entendendo que, espontaneamente, eles vêm, se manifestam, falam o que precisa ser falado, sem que a gente tenha que ficar fazendo muita pergunta, né? A não ser em casos específicos de orientação espiritual, que foi uma forma de aproveitamento também da comunicação. Então, como ficou? Tem uma mensagem do Emmanuel que chama Aviso, Chegada, Entendimento. Ele fala dos momentos bem antes do Kardec, quando diversos médios de alto potencial, especialmente na Europa, tinham manifestações espirituais assim muito que chamavam muita atenção, manifestações de fenômeno mesmo, de materialização de coisas, de curas extraordinárias. Então, naquele momento, ele fala que era o aviso. Depois, quando aconteceu aquele fenômeno, já lá nos Estados Unidos, lá com as irmãs Fox, em que houve aquelas batidas lá e aqueles barulhos no assoalho, nas paredes, né? E as meninas, as irmãs Fox e a família receberam lá, as meninas perceberam que um espírito estava batendo, sinalizando a chegada. Então lá teve aquela manifestação
E eles utilizaram o código das pancadas para se comunicar. O espírito se comunicou com a família, contou a história dele, toda através de código, dizendo letra A, letra B, letra C. E ele contou a história dele todinha. Ele contou que ele era um mascate, passou por aquela cidade, por aquela casa. Lá ele foi assaltado, foi morto, esquartejado, e falou de lugares onde tinha parte do corpo dele, tudo foi comprovado. Isso, 31 de março de 1848, ficou confirmada essa história, né, nos Estados Unidos, em Hydesville. Depois, então, isso foi a chegada. Com Kardec, é o entendimento. Então, ele fez tudo que precisava fazer para trazer para nós o entendimento. A partir dele, abriu um espaço muito grande para novas informações, novas comunicações, novos ensinamentos. Então, muito do que ele fez na época, e que ele falou aqui que poderia fazer e pode fazer, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, pode fazer, é lícito, mas não convém. Como na época do Moisés, era lícito, podia fazer, mas não convinha. E não convinha, e o povo começou a abusar, aí veio a proibição. Então, a proibição do Moisés foi para aquele tempo, e não para agora. Né? Agora, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Estamos na fase do entendimento. Não precisamos mais de muitas manifestações que em tempos passados precisavam. Né? O Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, ele recebia mais ou menos mensalmente um médium que vinha de Niterói, que chamava Peixotinho. O Peixotinho tinha uma mediunidade assim, muito interessante, né? Porque quando ele estava presente, os espíritos se materializavam iluminados. Tem um livro contando isso, chama Materializações Luminosas. Então, quando o Peixotinho estava, os espíritos se manifestavam tudo iluminados. Eles não evocavam, os espíritos vinham espontaneamente lá em Pedro Leopoldo. Então, tinha diversas manifestações, diversas materializações, né? Ou aparições. Até que um dia, eles estavam nesse trabalho, o Emmanuel se materializou diante deles, com os trajes do senador romano que ele foi, né? Públio Lentulus. Ele se manifestou com aqueles trajes, imagine aquela cara de senador que devia ter, né? E aí ele falou com o Chico, a sua mediunidade não é para essas atividades. Você vai se dedicar, precisa se dedicar à psicografia. Então, que ele não devia gastar a energia dele com as materializações, com os fenômenos. E a partir daí o Chico passou a se dedicar mais ainda à psicografia e não participou mais daquelas reuniões de materialização. Então, tudo isso aí veio acontecendo com uma forma de aperfeiçoamento. Aproveito para lembrar uma coisa que eu falei ontem. A gente estava falando sobre o anjo da guarda e espírito protetor. E dentro dessa ideia de evocação, muito importante que a gente saiba não evocar inconscientemente, especialmente as pessoas que acabaram de desencarnar, que são nossos parentes. Mãe, pai, irmão, marido, mulher, filho. Não tem aquela coisa assim, ah, minha mãe podia tanto estar aqui agora para me ajudar a resolver isso, né? Já ouviram isso? Já falaram? Pois é. A minha mãe, eu não sei qual é a situação dela neste momento. Então, se eu evocar, mesmo inconscientemente, mesmo indiretamente, ela vai ouvir. Ou seja, ela pode ouvir. E dependendo da condição que ela esteja, ela pode deixar um tratamento espiritual para vir tentar me atender. E sofrer comigo, porque ela vai saber que não tem como me ajudar naquela situação. Porque é a minha cruz,
e eu vou precisar carregar até o finalzinho, e ela não vai nem poder me ajudar a carregar a cruz. E aí ela vai somar a minha cruz com a dela, vai fazer com que a dela fique mais pesada e a minha também, certo? Então é muito importante que a gente entenda isso. Sim? Hã? Centralizar. É que eu estou fora de centro. Entenderam? Então, olha só a importância disso. Não é, gente? Eles falam, não, evocar é você chamar o espírito a vir. É, a evocação é exatamente isso. Na época de Kardec, era assim que era feito. Tinha um espírito, um espírita da sociedade parisiense, né, o Sanson. É a primeira história que tem na segunda parte do livro Céu e Inferno, Espíritos Felizes. Foi combinado entre Sanson e os estudiosos, especialmente o Kardec, que ele tinha câncer, já estava na fase terminal. Foi combinado que ele fosse evocado o mais rápido possível para eles avaliarem o tempo que poderia demorar para a pessoa estar lúcida para se manifestar. E é claro que eles faziam isso com oração, tudo de acordo com a vontade de Deus, e ele foi evocado e conseguiu se manifestar lúcido, sem dor, totalmente consciente do que já tinha desencarnado, algumas horas depois. Mas isso é uma raridade, mas foi uma experiência necessária. Ele tinha conhecimento do Espiritismo, era estudioso, estava com Kardec lá, era uma pessoa boa, porque não basta ter conhecimento, não. Tem que ser bom também. Né? Tem que ser uma pessoa que tem o conhecimento e vive o conhecimento. E ele juntou tudo isso. Então, ele foi evocado e foi uma experiência que está registrada. Daí para cá, o conhecimento foi chegando e nós não precisamos fazer mais isso. O que nós precisamos pensar em relação a essas questões da evocação? Eu vou evocar. A minha mãe amanhã faz 4 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 4 meses. Tá? Eu vou evocar minha mãe. Suponhamos que ela venha. Eu vou perguntar para ela o quê? Está tudo bem? Eu tenho certeza que está. Dentro das possibilidades dela. Aí eu sei detalhe? Não, mas não preciso. Eu sei que neste momento é muito provável que ela não possa me ajudar em nada. Então, por que eu vou ficar chamando direto ou indiretamente? Essa a questão que precisa ser vista. Porque às vezes você fala, o Kardec falou lá na introdução, aquela introdução linda lá do Livro dos Espíritos, né? Ele falou que pode evocar, tudo bem. Tá. Mas aí vem a pergunta, para quê? Tudo vai acontecer espontaneamente, com naturalidade. Um dia, tinha 2 anos que meu pai tinha desencarnado, e eu fiz um comentário, minha irmã estava indo para fora, e eu comentei. Eu tinha vontade de saber qual seria a opinião do meu pai sobre esse fato. E no dia seguinte, eu tive a resposta, através de um médium vidente, clarividente, falou, ele vai te dar a resposta. A resposta é, a sua irmã está bem, está tranquila, consciente, ela sabe o que está fazendo, mas vocês precisam cuidar de 2 pessoas que estão na família e precisam de ajuda. Pronto, respondeu. Certo? Quer dizer, respondeu e não respondeu, mas chamou a atenção. Mas foi espontâneo, não foi uma evocação, embora possa ter parecido uma evocação indireta. Tá? Até assim, se a gente puder evitar, gente, lembrou do parente que desencarnou? Ore por ele. Pai, mãe, seja quem for, amigo, seja quem for. Lembrou da pessoa? Ore por ela. Não tente chamar essa pessoa para ajudar a carregar sua cruz. Chama o Sirineu, né? Ou Jesus mesmo. Aí vai dar a mãozinha que a gente precisa na medida certinha,
para que nós não nos percamos e não prejudiquemos ninguém. Oremos por todos e a oração pelos outros será a oração por nós também. Essa oração nos ajuda, atinge a pessoa, aí sim nós vamos atingir de uma maneira positiva, consciente e deixando que a pessoa fique no lugar que ela precisa estar naquele momento. Se ela estiver em tratamento espiritual, ela vai ficar no tratamento porque ela recebeu uma energia positiva dizendo a ela, fiquem no seu tratamento. Se ela estiver lá no umbral, ela vai receber a nossa energia lá no umbral e vai ficar lá e vai cumprir o tempo que ela precisa ficar lá. Ah, mas como que eu posso imaginar o meu filho, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha mulher lá no umbral? Não imagine, imagine que está bem, porque estará bem onde estiver, e onde estiver, estará carregando a cruz que a Darlene falou que todos nós temos. Certo? Pensemos sobre isso, para a gente não se prejudicar e não prejudicar os outros. As manifestações acontecem nos tratamentos de saúde, quando os espíritos vêm e orientam. Acontece na psicografia que está sendo colocada ali, não é vocação. Nós estamos pedindo orientação. Eles vão dar orientação dentro daquilo que nós precisamos. Há um tempo atrás, eu estava meio... Aquelas confusões que todo mundo tem, né? Eu também tenho, né? E eu pedi uma orientação na casa, lá no Gracos. Não tem importância falar casa, não. Eu pedi uma orientação lá. E eu pedi, e a orientação não saiu no mesmo dia. Normalmente sai no mesmo dia. Mas quando é um caso assim mais delicado, eles mandam para tem um conselho que se reúne e aí eles vão analisar a orientação, o pedido, a situação do decúbito, que no caso era eu, né? Então, não saiu orientação. Na sequência, eu pedi uma orientação aqui no cantinho, como algumas pessoas devem ter pedido hoje, tá? Pedi orientação aqui. Sabe qual foi a resposta que veio para mim daqui do cantinho? Você sabe o que fazer. E eu sabia mesmo. A gente sabe, mas fique esperando que o Espírito venha e dê uma resposta contrária, diferente, dê uma solução definitiva, né? Então, não nos preocupemos com isso. Surgiu a dificuldade, vamos encarar e buscar a solução. A Darlene falou isso aqui, né? Não tem cruz para trazer sofrimento, para trazer dificuldade. Quer dizer, traz a dificuldade, mas não é para alimentar a dificuldade, é para ser resolvido. Esses são os desafios que nós vamos encarar ao longo da vida. Vamos vencer esses desafios. Vamos pedir ajuda, sim. Muita gente já me ajudou de várias formas. Eu até muito modestamente diria que eu também já ajudei muita gente, de várias formas. Todos nós já nos ajudamos. Vocês viram que a gente tem dificuldade de admitir que a gente ajuda também? A gente precisa parar com isso também, né? Nós somos ajudados e nós também ajudamos. Mas vamos pensar, eu ajudo e quanto mais eu ajudar, mais eu me ajudo. Vamos valorizar aquilo que nós fazemos pelos outros, vamos ser gratos ao que os outros fazem por nós. E quando fizermos pelo outro, ele poderá ser grato ou não, mas é problema dele. Eu sei que eu fiz o que eu podia e me satisfiz e agradeci a Deus porque tive a oportunidade de fazer. E aí nós vamos agradecendo, ajudando, trocando conhecimentos, trocando sentimentos, trocando coisas e vamos formando a grande solidariedade, a grande fraternidade. Ok? Falando demais, né? Está vendo que nessa introdução, né? A Jaqueline está me dirigindo ali. Ela pôs um quadradinho desse tamanhozinho aqui, vou ficar dentro dele. Bom, os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, em que predominem o amor do bem e o desejo sincero de instrução
e de melhoria. Então, se nós estamos aqui nessa reunião hoje aqui com a intenção de melhorar, de aprender, de buscar a perfeição, o conhecimento, com certeza está cheio de espíritos bons aqui. Certo? O que eles fazem? Alguns têm equipes espirituais na casa, todas as casas têm, que nos acolhem na entrada. Eles nos acolhem, tem os protetores, tem os vigias, tem os guardas, tem os que vão impedir a nossa entrada, dependendo da situação, e tem os que vão proteger a nossa entrada. Aqui não entra qualquer pessoa, nem encarnado e nem desencarnado. A vigilância lá impede que pessoas encarnadas achem a casa em determinadas circunstâncias. E proíbem a entrada de desencarnados que venham para trazer algum conflito. Então, os que estão aqui dentro, são os que vêm junto conosco para receber ajuda, estão em condições para isso, e nós, que conseguimos entrar e vamos receber. E essas equipes espirituais cuidam de nós, cuidam das nossas dificuldades, nos fortalecem, nos incentivam, falam no nosso ouvido, vem no meu ouvido aqui, fala para eu falar alguma coisa que alguém está precisando de ouvir, né? Tem gente que me xinga porque eu falo aqui, depois já teve uns lances assim, né? Mas eles vêm e falam, às vezes sugerem que a leitura, que o comentário vá diretamente no ouvido que está precisando ouvir aqui. Não é culpa minha, eu não sei da vida de ninguém aqui, tá, gente? É os espíritos que fazem isso, tá bom? Por quê? É a nossa necessidade. Bom, os espíritos são atraídos na razão da sua simpatia pela natureza moral do meio que os evocam. Os superiores gostam das reuniões sérias em que predominem o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Esses são os espíritos inferiores. Se a gente não cuidar disso, a gente entra nessa sintonia tranquilamente. E aí os protetores permitem. Por exemplo, suponhamos que eu comece a brincar aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ou a maioria, pelo menos, né? Começar a contar historinha, história engraçada, né? De repente, vira... Um dia, uma pessoa falou assim, tem um expositor aí, que não preciso falar nome, né? Que ele conta umas piadas interessantes. Aí eu, piada? Aí as pessoas repetiram, era piada mesmo. Tem gente que faz isso? Tem. E tem gente que gosta. Uma boa parte gosta. Uma outra pessoa um dia falou para mim que adorava o momento que o Divaldo Franco começava a contar piada. Porque o Divaldo, a palestra dele tem várias fases. E tem um momento que ele conta os casos engraçados. Mas são casos ilustrativos. Ele está ilustrando o ensinamento que ele está passando. São casos engraçados, todo mundo ri, então as pessoas que vão lá e veem essa parte da risada acham que é piada, mas não é piada, não prestou atenção na profundidade do ensinamento por causa do riso. Então a gente tem que ter cuidado, né? Os expositores, principalmente, nós temos que ter cuidado. Muitas vezes no curso de expositor, a gente sugere para as pessoas que é preferível ficar sério o tempo todo, falar sério, ler sério, de preferência até ler mesmo, do que começar a se preocupar em fazer graça.
uma das piores coisas que existe é você ter que fazer graça. Você se sentir obrigado a fazer, porque isso é arte. Fazer graça é arte. O bom humorista não é tão fácil assim de achar, não é tão simples. E aí, se eu, que não sou humorista, começar a fazer graça e achar que foi interessante, que todo mundo riu de uma coisa que eu falei, então, um pouquinho, eu estou inventando um monte de coisa em sintonia com os espíritos inferiores. Então, por isso, a seriedade deve ser mantida e, quando alguém me vê fazendo graça demais, pode chamar atenção, tá? Eu deixo. Viu? Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade. Livre de qualquer paixão inferior, seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. Vamos nos localizar aqui. Ele está falando de espíritos superiores e de espíritos inferiores. Todas as gradações de superiores e todas as gradações de inferiores. Em qual posição nós nos colocaríamos, particularmente? Na gradação dos superiores ou na dos inferiores? Aí ele vai dar algumas dicas para a gente se posicionar, né? Eu tenho comportamentos mais superiores, principalmente na hora das coisas sérias, né? Ou mais inferiores, mesmo na hora das coisas sérias. Aí fala assim, ó, os superiores, a linguagem dos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior, e seus conselhos revelam a mais pura sabedoria, e tem sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. É assim que nós agimos. Pensar, né? E os inferiores? Ao contrário, a linguagem deles é inconsequente, quase banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos. Mas não é porque quer ser falso, não é porque quer dizer absurdo. É porque não sabe dizer outra coisa. Então, isso aqui serve para discernirmos os nossos comportamentos e os comportamentos daqueles com quem convivemos. Mas não é para julgar ninguém. É para a gente aprender a separar quem são as pessoas sérias que vão nos dar bons conselhos e quem são as pessoas que, junto com um bom conselho, traz vários outros contrários. Né? Eu me lembro, tinha um amigo que se dizia espiritualista, né? E a gente almoçava junto e ele sempre dizia assim: Você não come carne? Eu, não. Aí ele falava de algumas vantagens que tinha, né? Mas logo em seguida ele falava: mas é bobagem esse negócio de não comer carne.
Se você for ver, esse negócio, por exemplo, o Chico Xavier come carne. Aí um dia ele falou, você não bebe? Eu falei, não, não bebo, parei de beber. Aí ele falou assim, Zé, mas o Chico Xavier toma vinho. Qual o problema de tomar vinho? Aí ele insistia muito com isso, tá? Um dia eu respondi, né? Falei, meu amigo, quem consegue fazer tudo que o Chico Xavier faz, pode tudo. Não é o meu caso. Eu não tenho a autoridade moral que o Chico Xavier tem. Eu não tenho uma quantidade mínima das obras que ele faz, que já fez e ainda faz. Então eu não tenho moral para me comparar com ele em hipótese alguma. Então eu tenho que fazer o meu mínimo. O que eu consigo fazer é isso. E é isso que eu estou fazendo. Eu não estou me comparando com ele. Ah, mas o Divaldo Franco disse que come carne, que acho que bebê não, mas come carne, não sei se ainda come. E o pessoal vive repetindo isso. Quem sou eu para me comparar com o Divaldo, gente? Olha a quantidade de filhos que ele tem lá da Mansão do Caminho, pessoas que foram acolhidas, criadas e formadas lá sob orientação, sob o trabalho que ele faz. Eu não faço isso, eu não consigo fazer isso. Então, eu não posso me comparar. Vamos sempre ver o que nós podemos fazer. O que eu posso fazer. O que eu consigo fazer. Ah, eu consigo deixar de beber café, ou beber menos café, ou deixar de tomar Coca-Cola. Eu consigo diminuir algum tipo de alimento? Ótimo, faça isso. Faça isso em nome do bem. Valorize isso e continue pensando em melhorar cada vez mais. Então, não importa a quantidade que cada um faz, o importante é que a gente faça alguma coisa. Quando você fuma 20 cigarros por dia, mas a partir do dia que você ouve as consequências do vício e começa a diminuir, e a partir de hoje ou de amanhã você vai fumar 19, e depois 18, e depois 17, você entrou no processo de regeneração. E às vezes de uma forma muito mais objetiva do que quem às vezes está pregando uma série de virtudes e está fazendo outras coisas totalmente contrárias. Então é importante que cada um se analise. Agora é hora da obra individual. Vamos fazer a nossa obra. A moral dos espíritos superiores se resume com a do Cristo nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco. Porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. Isso é sério, né? Tem alguém que não tem segredo? Todo mundo tem, né? Deixa eu ver se eu tenho. Todo mundo tem um segredinho, não tem?
Pois é. Isso que ele está falando aqui é sério, né? Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. Isso é muito sério e muito importante. Nós não temos que revelar os nossos segredos para todo mundo, né? Para ninguém, de preferência. Diz que segredo é uma coisa que a gente fala com uma pessoa de cada vez, né? Aí dá um tempo para todo mundo sabendo. Nós não temos que revelar, mas nós temos que nos preparar. Por quê? Da mesma forma que um dia nós vamos desencarnar e precisamos nos preparar para isso, nós precisamos nos preparar também para as revelações dos nossos segredos, do que está oculto. Eu lembro do Honório Abreu, algumas vezes que ele veio aqui no cantinho, e outras vezes que eu vi em algum lugar, ele sempre falava isso. Ele falava que no plano espiritual é cheio de cavernas. E ele falava que as cavernas eram construções de alguns espíritos que queriam ficar escondidos, porque não queriam encontrar com as pessoas que não podiam saber os segredos que eles tinham. Então, vamos nos preparar. Eu tenho segredo? Tenho. Mas eu preciso me preparar para, se alguém descobrir, eu saber conviver bem com isso. Não me desesperar. O que é segredo exatamente? Qual que é a gravidade disso? Qual a dificuldade de alguém saber? Que tal a gente começar até a conversar com as pessoas com as quais a gente tem algum segredo, que a gente não gostaria que elas soubessem, de repente conversar até com essas pessoas e criar um espaço para conversar sobre isso, sobre esses segredos e quebrar isso. Porque a gente vai encontrar lá, né? Principalmente se tem segredo um com o outro, né? Vai encontrar lá. Porque vai chegar um olho para o outro, aí não tem que falar mais não. É só olhar, você já vai saber logo. Nossa, você pensava de mim, é? E eu achava que você era meu amigo. Aí, o que você fala? Prepara então essa resposta, né? Quem está pensando mal de mim aí, que já pensou, que está pensando, que vai pensar, né? A hora que encontrar lá, eu vou ficar sabendo, né? E eu sei que vocês vão ficar sabendo o que eu penso também, tá? Então, é o que ele está falando aqui, ó. Eles ensinam que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis. Esse é o ponto bom. Eles nos ensinam que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. Mas no livro Céu e Inferno, lá naquele Código Penal da Justiça Divina, né? Ele é meio terrível, Código Penal da Justiça Divina, né? Capítulo 7, a primeira parte do livro Céu e Inferno. No artigo 16 e 17, né, os artigos 16 e 17, ele fala lá que o arrependimento só não basta. Que o arrependimento precisa ser seguido da reparação e da expiação. A proposta que nós temos agora, com essa conscientização, é de arrepender no sentido de mudar de posição. O que eu vinha fazendo até agora, o que eu preciso passar a fazer a partir de agora. Então, quando há essa mudança, houve esse espaço entre o antes e o depois, é o espaço do arrependimento, da mudança, da transição. Assim que você
começa a se conscientizar disso, o espiritualidade não há salvação. Porque a caridade é a reparação voluntária. O que eu fiz errado que eu posso reparar voluntariamente, discretamente até? Faça isso. Comece a ajudar. Faça campanha do quilo. Ajuda as pessoas na rua. O pessoal faz esse negócio de esmola, discretamente lá, né? Dá uma moedinha para alguém pedir esmolinha na rua lá. Vai fazer um bem para a pessoa e vai fazer bem também por ter ajudado alguém. Se ele foi comprar droga, tudo bem. Outro dia desse ali na porta BH, ali, um chegou para mim e falou assim: você tem R$ 5 para me arrumar para me tomar uma pinga ali? Falei que pinga é cara, hein? Tá caro assim, né? Uma dose, né? Me deve ser uma meia, né? Queria comprar. Falei, tem. Tirei os R$ 5 e dei para ele. Ele chega para mim e pede. E eu dou. E ele vai e compra a pinga dele lá e vai beber tranquilamente, né? Mas se eu não dou, a próxima pessoa ele pode tentar assaltar. Pode transformar num crime, não é? Então, já está fazendo algum bem, ou menos mal. Entendeu? Faça o bem. Não se preocupe com o resultado, o que a pessoa vai fazer com o bem que você fez. Estou dando só um exemplo, mas tem várias outras formas, né? Mas o que é importante? A reparação voluntária é você passar a fazer voluntariamente algo de bom em favor dos outros, tá? E quando nós fazemos algo de bom em favor dos outros, nós nos preparamos para a possível expiação. Nós estamos aqui, supostamente, né, fazendo bem, fazendo algo de bom em favor dos outros. Enquanto fazemos isso, estamos aprendendo, estamos entendendo. A Darlene disse hoje que nós temos que carregar a nossa cruz até o final lá, como Jesus nos convidou a carregar com ele, junto dele, atrás dele. Não é assim? Então, se a cruz é minha, eu vou levar até o final. Mesmo ajudando os outros, que é caminhar com Jesus, eu vou levando a minha cruz. Até rimou, né? E aí, quando eu vou levando a minha cruz com Jesus, fazendo bem ao próximo, eu estou me preparando, porque vai chegar o momento em que eu vou ser pregado nessa cruz e vou completar o meu processo de redenção. Mas, quando estou caminhando com Jesus, eu tenho perfeito entendimento da necessidade de passar por aquela fase final, pedindo a Deus perdão pelos que estão fazendo aquilo, porque lá no fundo estaria até agradecendo por estarem me oferecendo a oportunidade de concluir aquele processo todo. Essa é a preparação que a gente vai fazendo durante o estudo, o aprendizado, durante as tarefas que vamos realizando em favor do próximo. O homem, mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar, segundo o seu desejo e os seus esforços, na via do progresso, em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora, não vai ser agora, né? Nós vamos entrar no item 7 e falar, vejamos agora as objeções que ele faz. Então, ele deu aqui até agora, especialmente no item 6, o resumo da doutrina espírita. Agora, a partir do item 7, ele vai apresentar algumas das objeções ao Espiritismo, algumas das contradições, algumas das críticas, alguns dos argumentos que foram utilizados contra a doutrina. E por que ele apresenta isso? Ele não quer fazer uma doutrina, não quis
Os espíritos não quiseram fazer uma doutrina que parecesse tudo muito bonzinho, muito certinho, muito verdade absoluta. Eles quiseram trazer uma doutrina que, acima de tudo, nos fizesse pensar. Então, nós vamos pensar com essa doutrina a partir também dos contraditores, das contradições, porque a vida vai nos apresentar isso. A vida vai apresentar contradições. A vida não vai trazer para nós tudo certinho, tudo direitinho, né? Vai ter uma série de subidas, uma série de curvas, e nós precisaremos passar por todas elas com a mesma tranquilidade que passamos pelos momentos bons. Por isso, a doutrina vai nos mostrar os dois anos, inclusive para que as pessoas não se sintam obrigadas a ser espíritas. É um outro ponto também interessante da doutrina espírita, que vem desde o Kardec. Em momento algum, fica insistindo para que as pessoas se tornem espíritas. Não exige que as casas espíritas sejam cheias. O que se propõe é que haja qualidade e não quantidade. Qualidade de conhecimento, qualidade nas atividades, qualidade nos comportamentos, qualidade na transformação. E cada uma dessas qualidades crescendo gradativamente até atingir o ponto máximo. Esse é o objetivo. E aqui nós encerramos, então, o item 6, semana que vem, hoje é 17, 24, 31, né? Então, a semana que vem ainda tem, nós vamos entrar no item 7. São só 17. Vamos fazer a prece, né, para a gente terminar. Agradecer aos nossos irmãos aí que estão aí no online. Agradecer a vocês todos que estão aqui hoje no presencial. Apesar do frio, estamos todos aqui buscando uma vibração boa, buscando conhecimento, buscando uma transformação, buscando ser úteis de alguma forma. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de hoje. Hoje, entendemos mais um pouco a importância e a necessidade de carregar a nossa cruz simbólica, representando todas as nossas dificuldades, todos os nossos conflitos, todas as nossas dívidas. Hoje entendemos, Jesus, que nós podemos nos transformar fazendo voluntariamente aquilo que antes não fazíamos, mas que hoje sabemos que será muito útil e importante na nossa transformação, no nosso crescimento. Nós te agradecemos, Senhor, por este cantinho que nos acolhe, por essa doutrina que nos esclarece, nos ensina. Agradecemos por esses amigos que aqui estão presentes através da rede social, através da espiritualidade, ou mesmo os que estão presentes fisicamente. Permita, Senhor, que possamos fazer crescer essa rede de fraternidade e que ela seja cada vez maior no sentido de fazer o bem e levar a fórmula da construção da paz para todos nós, para que ela atinja toda a humanidade. Obrigado, Senhor, que o seu amor nos envolva hoje e sempre, e assim seja. Obrigado, gente.